Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma aula de história aqui para vocês. Vamos agora falar um pouquinho. Lembra que semana passada, algumas aulas atrás, aliás, a gente falou sobre herança africana? Pronto. Hoje vamos focar um pouquinho nos escravos. Quem foram os escravos? Qual a missão? Como veio? O que faziam? Que definição é essa, os escravos? Que importância e como ficou marcado os escravos dentro da história do mundo e principalmente do Brasil. Vamos fazer esses questionamentos, falar um pouquinho sobre esse povo forte, de garra e que sofreu muito e que teve um marco muito grande na história do nosso Brasil, tá certo? Vamos falar um pouquinho sério sobre essas questões dos escravos hoje. Precisamos parar e refletir que o ser humano ele merece respeito, onde não se havia na época dos escravos, certo? Vamos lá comigo para mais uma aula, aprender direitinho quem é esses escravos, tá bom? Então presta bastante atenção, tá pessoal? Primeiro slide aqui falando para vocês o que é que a gente vai trabalhar, tá certo? Vamos trabalhar um pouquinho sobre a produção desses marcos da memória, dos lugares de memória, principalmente identificar o lugar em que se viveu, compreender os significados e as relações políticas, econômicas, sociais e culturais que os escravos tiveram e que assim estabeleceram, dentro da nossa história, principalmente a história do nosso Brasil, tá bom? Seguindo. Primeiro, a troca da mão de obra indígena pela negra africana. Lembra quando eu falei para vocês um pouquinho sobre os índios? Onde os índios chegaram os portugueses, a encontrar os índios, todos inocentes. O que é que se iria se fazer, Os portugueses começaram meio que a abusar da boa vontade deles. Meio não, abusaram totalmente, Da boa vontade. Faziam trocas, porque tudo era muito novo para os índios. E aí os índios eram submetidos a trabalhos também, a trabalhar para os portugueses. Sendo que os índios não eram acostumados com trabalho pesado, porque eles não precisavam trabalhar para sobreviver. Ele tinha tudo ali na natureza, à disposição deles. Eles só trabalhavam a terra para ter o seu próprio sustento e não para mandar para uma colônia, no caso, para Portugal, certo? E aí eles não tinham o costume desse trabalho pesado. Então muitos começaram a adoecer, a morrer em grande quantidade. Então foi quando houve a troca da mão de obra indígena pela negra africana. O sucesso da lavoura canavieira passou a exigir cada vez mais mão de obra. Assim, os senhores de engenho começaram a importar escravos negros da África para o Brasil. Opa! Lavoura dando bem, tá lá, produzindo, valendo cana-de-açúcar. Lembra da cana-de-açúcar que eu falei na aula passada? Pronto. Cana-de-açúcar a todo vapor. Eita, precisamos assim de uma mão de obra forte, Que tem esse costume de trabalho forte. Então, vamos trazer a mão de obra negra lá da África para cá para o Brasil. Porque eles tinham, eles tinham essa força da mão de obra pesada. Não porque eles eram escravos, mas sim porque eles eram acostumados a trabalhar bastante, tá? Então, por que a mão de obra indígena é substituída pela mão de obra africana? Primeira razão, os índios eram rebeldes, certo? Se recusavam a trabalhar e eram protegidos pelos jesuítas, Então, primeiramente, os jesuítas, que foi quem veio catequizar os índios, eram protegidos lá, os índios eram protegidos pelos jesuítas, tá certo? Se recusavam a trabalhar, eram rebeldes e não tinha esse costume, de trabalho pesado. Razão B, o negro africano era mais forte, obediente e acostumado ao trabalho pesado na agricultura, tá? Porém, a realidade era outra, minha gente. O tráfico de negros, ou seja, quando traziam obrigados da África para cá, era um comércio muito lucrativo para a burguesia, ou seja, para os que tinham dinheiro, para que tinham status, era um negócio muito bom. Para o governo também e principalmente para a igreja, que lucrava ao batizar os escravos antes de embarcar para o Brasil.
Ou seja, eles ganhavam, né? Eles ganhavam quando se batizava um escravo para vir para cá, para o Brasil, que é uma outra cultura religiosa, tá certo? Mais à frente, vocês vão trabalhar no campo de história essa questão da cultura religiosa, tá certo? Mas era lucrativo para todo mundo. A vinda dos escravos, dos negros africanos para cá, era lucrativa para todos, tá certo? Como os negros eram transportados para o Brasil? Já pararam para pensar? Como é que os negros vinham para o Brasil? Os negros eram transportados em navios negreiros, conhecido como tumbeiros, com destino à América. Como era, minha gente, um navio negreiro? Como os escravos eram transportados? Os escravos eram caçados como animais lá na África, acorrentados na África e depois embarcados nos navios negreiros. Então era como se fossem animais, minha gente. Iam para lá, caçavam negros, certo? Como tinham o poder de fogo, poder de armas maior, então eles obrigavam e até ameaçavam famílias também, para poder trazer negros para cá. Então eles caçavam lá na África como se fossem animais e traziam para cá, para o Brasil, dentro desses navios negreiros. Navios negreiros era estilo navio, uma caravela, estilo ela, sendo que se chamava navio negreiros porque só tinha negros ali dentro. Ou eram chamados também de tumbeiros, tá certo? Olha aí os navios negreiros, vejam essas imagens, como são fortes. Oh, minha gente, esses negros africanos sofreram muito na situação de escravos. Olha aí, ó, navios negreiros ou tumbeiros, tumbas, quer dizer tumbas. Dessa forma desumana, os escravos negros eram transportados para a América. Olha só, um muito em cima do outro, não tinha higienização necessária ali, nem a básica se havia. Quando se morria ou algum negro já vinha com alguma doença, sofriam muito ali dentro, quando morriam eram jogados ao mar. Então era uma situação muito séria, muito triste também, tá? Antes do embarque, os negros eram batizados pela igreja, que muito lucrava com isso, pois ganhava por cabeça que batizava. Ganhava uma certa quantia, né, com o batismo, né, dessas pessoas. Após 2 ou 3 meses de viagem, olha só quanto durava uma viagem de lá, né, lá da África para a América. De 2 a 3 meses, naquela situação de navios negreiros muito precária, certo? É claro, os que sobreviviam é que conseguiam chegar, né? Os que sobreviviam a essa viagem horrorosa é que conseguiam chegar aqui, os vivos, e aí, ao desembarcarem, eram levados para uns mercados públicos bem grandes, certo? Onde só tinha venda de negros, onde só tinha venda de escravos, que se chamava o mercado de escravos, onde seriam negociados, né, e comprados pelos senhores de engenho. Os negros ficavam à espera de compradores, como se fossem mercadorias, e eram chamados de peças. Nem como ser vivo, ser humano, esses negros eram tratados bem. Eles eram considerados umas peças, peça qualquer, uma peça que a gente chega, usa, se não presta a gente joga fora. Desumano, situação muito desumana, muito triste. Os negros eram as mãos e os pés do senhor de engenho, tá? As mãos porque realizavam todos os trabalhos, desde a derrubada da mata até a produção de açúcar, certo? Então eles faziam todo esse trabalho pesado. Os pés porque eram os meios de locomoção do senhor de engenho. Era como se carregassem uma casinha assim. Não tem aqueles andor de procissão, onde tem um bocado de gente andando com um andor assim? Pronto. Eles andavam como se fossem essas casinhas aqui da foto, ó, tá vendo? Os negros é que carregavam os senhores de engenho dentro dessas casinhas, tá bom? Os escravos eram utilizados em todas as funções.
serviços domésticos, na lavoura, derrubando a mata, plantando e produzindo o açúcar, e até nas atividades urbanas, como construção de pontes, ruas e obras, tá? Como os senhores convenciam o negro a trabalhar? Como é que eles convenciam? Para convencê-los a trabalhar, os senhores usavam vários métodos, como castigos e torturas. Vamos conhecer agora alguns desses castigos que os negros sofriam, tá certo? Então, vamos só refletir em cima disso. É uma realidade, graças a Deus que foi, né? Foi uma realidade muito triste, mas que muitos morreram com esses castigos e com essas torturas, tá bom? Então a gente tem que dar muito valor mesmo, e respeitar, porque se não fossem os escravos, se não fossem os negros africanos, a gente, como eu posso dizer assim, a gente não teria uma riqueza de cultura que a gente tem aqui no nosso Brasil, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar, né, de conhecer a história desses valentes guerreiros, né, que por mais sofrimentos que passassem aqui no Brasil, eles nunca perderam a garra, nem a força, nem a persistência de ser respeitado a cada dia, certo? Os escravos eram utilizados em todas as funções. Como eu disse a vocês, nos serviços domésticos, na lavoura e tudo mais. Vamos lá conhecer agora, né, alguns desses castigos e torturas. Aqui, como um dos castigos, né, do trabalho, né, quando os negros se recusavam a fazer algum tipo de trabalho, está aqui alguns tipos deles. O açoite, que é um chicote, feito de 5 tiras de couro retorcido e com nós. Era utilizado para punir pequenas faltas ou acelerar o ritmo do trabalho, tá? Assim também tinha o tronco, certo? E esse chicote era chamado de bacalhau, tá? E tinha o tronco também, porque eles eram amarrados no tronco né, os chefes, né, lá deles, os senhores de engenho que praticavam também isso, eles destinavam a esses castigos aos negros, né? Então, eles eram amarrados nos troncos e açoitados, tá? Aqui tem outros tipos de castigo também, a máscara de Flandres, usado para punição de furtos de alimentos. Gente, os negros também tinham fome, eles precisavam comer. E quando a gente está com fome, a gente vai em busca dele, né? Então, eles passavam dias sem comer, onde muitas vezes eles até pegavam alimentos para poder se alimentar, claro. Então, esse tipo de castigo era para quem furtava alimentos, alcoolismo, ingestão de terra ou na mineração de diamante. As máscaras podiam cobrir todo o rosto ou só a boca. Também tinha a gargalheira, que era um colar de ferro para quem fugia, tá? Instrumentos de ferro usados para maltratar os escravos eram colares, correntes, algemas, cadeados, tudo para torturar os negros, tá? E também, em algumas faltas, se usavam a palmatória, que era um instrumento de madeira onde eles batiam nas mãos, né, dos escravos, quando se cometia alguma coisa que não agradava os senhores de engenho. A resistência negra à escravidão. Ô, professora, e os negros não podiam lutar contra isso, não? Podia, minha gente. Mas uma coisa é você ter a força e outra coisa, e outra situação é aquele outro grupo ter o poder de fogo. Ou ameaçar, ter o poder da ameaça, ameaçar sua família e tudo mais. Tá? Existiam várias situações. Então vejam só, a resistência negra à escravidão. Como os negros resistiam à escravidão? As mulheres procuravam o aborto para livrar os filhos da escravidão, envenenavam a comida dos senhores, muitas se matavam, se suicidavam, quebravam o maquinário do engenho, né? Alguns negros quebravam aquelas máquinas do engenho, ateavam fogo nas plantações ou na casa grande,
fugiam para a mata, deixavam-se morrer de banzo, ou seja, uma forte tristeza, uma forte depressão. Então, eles não tinham motivo mais para viver. Então, eles morriam depressivos. Não comiam nem nada e acabavam desfalecendo, morrendo, tá? O trabalho de um capitão do mato, certo? Com todas as torturas e toda a situação dos negros, também existia o capitão do mato. Qual era o trabalho dele? O capitão do mato, que trabalhava dentro dos engenhos também, a missão dele era capturar os negros que tentavam fugir. Os senhores empregavam profissionais especializados, ou seja, que sabiam lutar ou que tinham algum manejo de arma, alguma coisa assim, na captura de escravos que fugiam, né, para a mata. Então, ele ia em caça desses negros fujões. Eles eram chamados de capitão do mato, que recebiam por peças recuperadas. Peças, lembrem-se, né, quando eu falei, que eram os negros africanos, certo? Eram chamados de peças. A capoeira. A capoeira era uma arte marcial, uma luta com as pernas que o negro praticava para lutar com os capitães do mato. Foi aí onde surgiu essa luta, essa arte marcial, né, que os negros começaram a aprender. Poxa, eles não tinham armas de fogo, então eles tinham que se defender de alguma forma. Então, houve, né, essa criação, esse nascimento da capoeira como uma arte marcial para se defender, principalmente desse capitão do mato. Que o capitão do mato também era um negro africano, mas que trabalhava para os senhores para recuperar negros fujões, tá certo? Que fugiam daquela situação de sofrimento e de tortura dentro dos engenhos. Vamos lá, continuando. Existia o Quilombo dos Palmares, o símbolo da resistência negra. Quilombo era uma comunidade formada por negros, índios e até brancos, pobres, que fugiam do trabalho forçado, à escravidão. Os quilombos eram uma forma de sobrevivência e resistência à escravidão e eram organizados em locais de difícil acesso, dentro das matas e longe dos centros urbanos. Quilombolas eram os habitantes que moravam no quilombo, certo? Durante o período colonial, tivemos centenas de quilombos espalhados pelo Brasil. Na época do Brasil colônia, teve vários quilombos espalhados por aqui pelo Brasil. O maior quilombo foi o Quilombo de Palmares, que era uma localização da Serra da Barriga, lá no estado de Alagoas, e o nome Palmares está ligado à plantação de palmeiras, que era farta ali naquela região, tá certo? O Quilombo de Palmares foi organizado por Gangazumba, mas ele foi imortalizado, certo? Pelo sobrinho dele, que foi o Zumbi, o verdadeiro líder do Quilombo de Palmares. Zumbi, ele foi filho de uma princesa africana que foi roubada, foi trazida como escrava aqui para o Brasil. Então, vejam a que ponto. Uma princesa africana, uma nobre da África, né? Uma princesa africana foi forçada a vir para o Brasil como escrava. Então, o filho que ela teve foi Zumbi dos Palmares, tá certo? Preste atenção na história. Embora tenha nascido livre, porque quando o Zumbi nasceu, já se havia uma lei onde todos os filhos daqueles escravos que nascessem a partir daquela data já eram livres, não eram mais escravos, tá bom? Embora tenha nascido livre, ele foi capturado quando tinha por volta de 7 anos de idade. Ele foi roubado da mãe quando ele tinha 7 anos de idade e foi entregue a um padre católico, onde ele batizou e ganhou o nome, né, de Francisco. Aprendeu várias coisas. Aprendeu a língua portuguesa e a religião católica, chegando a ajudar o padre nas celebrações da missa. Porém, quando ele completou 15 anos, voltou para viver no quilombo e lutar pelo fim da escravidão. Certo? Foi um guerreiro, foi um lutador. Ele lutou pela causa. Como os quilombolas sobreviviam? Eles sobreviviam da prática da agricultura, porque os escravos eles sabiam fazer tudo, minha gente. Era eles que trabalhavam,
Como eu mesmo disse no início da aula, eles eram as mãos e os pés dos senhores de engenho. Então, eles sabiam fazer tudo, tá? Então, ó, sobreviviam como? Da prática da agricultura, sendo que o excedente, o que sobrava, eles comercializavam, entendeu? Para ganhar um dinheirinho com as vilas e povoados vizinhos, em troca de armas, munições e de outros produtos também. O Quilombo de Palmares chegou a ter cerca de 30 mil habitantes. E aí, ó, se tornou uma grande resistência. Um símbolo da resistência negra do Brasil, tá? Para o governo, era preciso destruir o quilombo. Eles ficavam, não, a gente precisa destruir esse quilombo. Era uma força. Eles estavam se sentindo ameaçados, tá? Assim, os governantes enviaram várias expedições para destruí-lo, mas todas fracassaram. Também, minha gente, 30 mil, né? Após 70 anos de resistência, o Quilombo de Palmares foi finalmente destruído por Domingos Jorge Velho. Era um bandeirante paulista, era um homem de confiança lá de Portugal. Ele veio justamente para ter também essa missão de destruir o quilombo, tá bom? Ele foi contratado pelo governo, né, para destruir o quilombo e capturar o zumbi, né, aquele que lutava pela causa, né, pelo fim da escravidão. O quilombo foi destruído, mas Zumbi não. Dessa vez ele conseguiu escapar e fugiu pela mata, criando uma pequena aldeia onde sobreviveu, né, em alguns negros, né, com outros negros. Eles sobreviveram lá com outras pessoas. Mas acabou sendo morto em 20 de novembro de 1695 em uma emboscada, minha gente. Certo? O símbolo da resistência e luta contra a escravidão foi Zumbi, que lutou pela liberdade de culto, religião e prática da cultura africana no Brasil colonial, porque os negros não podiam nem respirar direito, eles não tinham vez para nada. Então Zumbi ele estava lutando contra a escravidão e para a liberdade do negro, ó, se colocar como ser humano, colocar a sua cultura em prática aqui no Brasil colônia. O dia da sua morte, que foi lá no dia 20 de novembro, é lembrado e comemorado em todo o território nacional e ficou conhecido como o Dia da Consciência Negra, certo? No dia 9 de janeiro de 2003, foi promulgada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Lei de número 10.639, que institui o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra, em homenagem a um dos grandes líderes da história do Brasil, Zumbi dos Palmares. Certo? Ok, minha gente. Esse foi falei um pouquinho aqui para vocês sobre essa vida dos escravos, sobre a escravidão do negro africano aqui no Brasil. Tá bom? E a nossa atividade do dia tá aqui, ó, para vocês. Uma pesquisa que vocês vão fazer sobre quem foi Zumbi dos Palmares. Acabei de falar sobre ele. Se tiver alguma dúvida, vai lá no canal do YouTube, volta um pouquinho a aula e preste atenção em tudo que eu falei, tá bom? Mas você vai ter a missão de pesquisar quem foi Zumbi dos Palmares. Quem foi esse homem? Como ele chegou aqui no Brasil? Eu contei. Era filho de quem? Foi criado aonde? Falei tudo isso aqui na nossa aula de hoje. Tá certo? Faz a pesquisa, tira foto, manda para tua professora. Tá certo? Para constatar que você prestou bastante atenção na nossa aula de história de hoje. Quero ver, viu? Quem vai fazer essa missão. Beleza? E a nossa revisão de hoje é basicamente essa que eu acabei de falar. Falamos sobre os escravos, a importância que eles trouxeram do trabalho aqui para o Brasil, o quanto eles sofreram e o quanto até hoje eles lutam por respeito. Porque a falta de respeito, infelizmente, minha gente, até hoje, parece que ainda está enraizado no povo brasileiro. Não respeitam a cultura negra africana, não respeita a posição do negro que hoje tem um status muito acima de qualquer outra pessoa, porque eles fizeram a história do nosso Brasil.
além de marcar, é um fato triste de como eles sofreram tanto aqui no Brasil, mas é também um marco de luta, de resistência, verdadeiros guerreiros dentro do nosso Brasil, tá certo? E essa foi a nossa revisão. Nossa aula vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado, aproveitado bastante a nossa aula, curtido, aprendido e ainda mais, refletido em cima de toda essa história do nosso Brasil e de como as pessoas fazem e marcam, né, a história do nosso mundo. Tá certo? Beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!